Vamos falar sobre otorrinolaringologia infantil. O ressonar persistente e a apneia do sono em crianças são sinais que não devem ser ignorados. A apneia pode comprometer o sono reparador, que se deseja para qualquer pessoa, afetar o crescimento e a capacidade de aprendizagem e até aumentar o risco de complicações cardíacas ao longo da sua vida. Para nos esclarecer sobre estas patologias, está connosco em estúdio a doutora Ana Nóbrega Pinto, médica otorrino. Bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco no consultório para falarmos sobre esta área, que é a sua área de especialidade, otorrino-pediátrica, que desperta muitas curiosidades, até porque não sabíamos, ou muita gente não sabia, que esta questão da roncopatia é também frequente nos mais pequenos. Bem-vinda. Exatamente. Antes de mais, boa tarde, agradeço o convite e terem-me recebido aqui. E sim, de facto, muitas das vezes associamos o ressonar e a apneia de sono aos adultos e nem sempre nos lembramos que na parte pediátrica ou nas crianças isso também pode existir e certamente se associa a consequências igualmente importantes e por isso é importante alertarmos para que haja diagnósticos precoces, para que o tratamento seja iniciado o mais cedo possível e evitarmos essas consequências negativas. E então aquilo que lhe perguntava era como é que nós conseguimos distinguir a roncopatia ocasional de um ressonar persistente em crianças? Ok, pronto. O ressonar ou o ronco por si só é algo que é muito frequente, especialmente, vamos falar agora neste escalão etário na parte da pediatria. E depois, quando ele se torna mais frequente, ou seja, isso é definido como mais de 3 noites por semana, é algo que nos deve chamar a atenção, porque significa que alguma coisa, particularmente na via aérea superior daquela criança, não é normal. Há um esforço maior para fazer passar o ar naquela região e que se vai traduzir num som, num ruído, que é o ronco ou o ressonar propriamente dito. E existem aqui sinais de alerta que não podem ser também aliados. Os pais devem observar o sono das crianças? Sem dúvida, sem dúvida. Há crianças que têm roncopatia e que podem chegar ao outro extremo da patologia, que é a apneia do sono, vão ter sintomas quer noturnos, quer diurnos, que são muito importantes de estarmos alerta. Particularmente os sintomas à noite, que devem alertar os pais. O ressonar, logo por si só, a ocorrência do ressonar de uma forma persistente e de uma forma intensa é algo que já deve alertar, mas não só, há outros sinais que nos vão dar o alerta de que pode haver uma obstrução da via respiratória superior, nomeadamente crianças que dormem de boca aberta, que acabam por se babar muito durante a noite, que têm um sono muito agitado, colocam-se às vezes até em posições esquisitas, de esticar, por exemplo, muito a cabeça para tentar alinhar aqui a via aérea e conseguirem respirar melhor. E também algumas outras características que nem sempre associamos a casos, por exemplo, da apneia do sono, mas que podem estar relacionados, como, por exemplo, a enurese noturna ou até distúrbios do sono, como sonambulismo ou como terrores noturnos, também podem surgir em crianças que tenham apneia do sono, por exemplo. E vamos também depois abordar com mais premência essas particularidades. Não podemos esquecer a obesidade infantil, que é também um dos grandes problemas do nosso século. Está diretamente associada a um maior risco de apneia do sono? Sim, sem dúvida. A obesidade surge como um dos principais fatores de risco, principalmente no grupo dos adolescentes. E nessa faixa etária, numa criança com obesidade, é importante também estarmos alerta para patologias de distúrbios do sono. E temos também uma outra particularidade, é de que forma a apneia pode afetar o desempenho escolar e o comportamento. Esta vertente do ensino, que é tão importante nas fases mais precoces da vida de uma pessoa, acaba por ser aqui também afetada? Sem dúvida. A apneia do sono vai se traduzir num sono fragmentado, portanto o sono não vai ser reparador e são crianças que não vão ter as coisas positivas que deveria ter no ciclo do sono. E muitas das vezes vão surgir os sintomas diurnos, que era aquilo que eu tinha falado, portanto, sintomas durante o dia, entre os quais dificuldades em concentração, dificuldades a adquirir alguns tipos de conhecimentos. Muitas das vezes, algumas destas crianças podem até ser diagnosticadas com perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, que pode estar diretamente relacionada com
o distúrbio do sono de que estamos aqui a falar, sem dúvida. Os pais normalmente não têm muita facilidade em identificar, a não ser que um dos dois tenha esta particularidade de sofrer de roncopatia ou de apneia do sono. Como é que os pais, para lá, claro, do acompanhamento que devem fazer, mais próximo, tentar avaliar como é que é o sono dos filhos, tentar também que os filhos tenham uma rotina de sono saudável, como é que eles podem ser também agentes aqui da identificação? A consulta de pediatria comum pode ajudar neste sentido e só depois é que há o encaminhamento? Sem dúvida, existem as duas opções. Em caso de dúvida ou de suspeita de que a criança possa ter alguma dificuldade respiratória durante o sono, tanto uma consulta inicial com um pediatra, que depois poderá encaminhar para um otorrino se for necessário, ou diretamente uma avaliação por otorrino, são duas opções válidas. O observar o sono da criança, o ir lá de vez em quando, mesmo que pareça que não está a fazer nenhum ruído, ver a posição em que está, estar atento a algumas particularidades durante o sono e, em caso de dúvida, até filmar a criança a dormir durante uns minutos ou uns segundos, depois pode ser muito útil na consulta para nós. Às vezes prestamos atenção a outras coisas que podem não estar tão evidentes para os pais ou para os cuidadores da criança. Mas muitas vezes os pais, até porque as crianças andam volta e meia com algum problema de constipação, uma gripe, enfim, até alergias que vão surgindo, não conseguem muito bem distinguir o que é que poderá ser uma roncopatia daquilo que será um ruído provocado por ter o nariz obstruído ou com algum tipo de secreção. É fácil fazer aqui uma distinção? No fundo, se a criança estiver num quadro agudo, numa constipação ou numa nasofaringite, é normal que por obstrução do nariz possa haver um ruído durante a respiração, que vai ser muito semelhante ao ronco. Normalmente, aquilo que vai chamar a atenção, que não é só uma coisa transitória, é uma coisa mais persistente, é quando este ronco surge fora desses episódios agudos e persiste durante mais tempo. E isso deve alertar aos pais para que existe mais alguma coisa para além de um processo inflamatório só agudo. Vamos agora focar-nos mais na apneia, porque gera aqui muita preocupação, não só em adultos, mas também e em particular nas crianças. Do que é que falamos quando falamos então em apneia? Porque muita gente ouve este termo, associa a isto ou àquilo e muitas vezes tem uma ideia completamente errada e também daquilo que são os perigos associados a esta patologia. Do que é que falamos? A apneia do sono é, como o próprio nome indica, uma pausa respiratória durante o sono. Existem vários termos para definirmos exatamente o que é uma apneia, mas, no fundo, de uma forma prática, há um período de tempo em que há uma obstrução do fluxo respiratório e uma pausa respiratória durante o sono. Isso é a definição de apneia. E, portanto, como já falamos aqui da questão da obesidade, acaba por ser mais preponderante numa circunstância de sobrepeso. Sim, sem dúvida. Assim, em termos de pediatria, existem dois fatores de risco principais para que haja apneia do sono. Por um lado, a obesidade, que já falamos, e particularmente na faixa etária da adolescência, mas em crianças mais pequenas, entre os 2 e os 5 anos, o aumento de tamanho das adenoides e das amígdalas surge como o principal fator de risco para o desenvolvimento de uma apneia do sono. Sim. Isso leva-me à pergunta, como é que os pais conseguem ter essa percepção do aumento das adenoides? Ou seja, isso é um acompanhamento que é feito habitualmente na consulta de pediatria ou até de MGF? Sim, normalmente sim, mas clinicamente um aumento do tamanho destas estruturas vai dar os sintomas noturnos de que nós já falamos e crianças que têm dificuldade também na respiração durante o dia. Respiradores orais tendem a respirar mais de boca aberta, um discurso hiponasal, portanto há várias coisas aqui que nos podem alertar para que algo não está bem na passagem do ar por esta via aérea superior. Dormir mal, não temos qualquer dúvida, provoca um desconforto grande no que toca ao dia seguinte. As crianças vão denotar um cansaço que é evidente, também menos aproveitamento na escola, como já aqui falamos, mas não podemos esquecer também o desenvolvimento físico. Já falamos aqui do desenvolvimento mental, mas de que forma é que isto impacta o crescimento e o desenvolvimento da criança do ponto de vista físico? No fundo, uma criança com uma apneia do sono vai gastar alguma da sua energia que deveria estar reservada para outras funções a combater esta obstrução da via aérea superior. E, portanto,
essa energia não vai ser utilizada, por exemplo, para o crescimento e o desenvolvimento correto daquela criança. Claro que atualmente já não é tão frequente nós termos verdadeiros atrasos do crescimento só por causa da apneia do sono, porque o diagnóstico acaba por ser cada vez mais precoce. Mas se não for tratada, este é um dos riscos, levar à indução de um atraso do crescimento, não só por este gasto de energia, mas também porque esta fragmentação do sono diminui a produção da hormona de crescimento e também se vai a longo prazo manifestar num atraso do desenvolvimento do crescimento da criança.